Olá pessoal, nessa aula a gente vai praticar um pouco do uso das variáveis em programas em C. Bom, imagine o seguinte problema: uma conta de caderneta foi aberta com um depósito inicial de 500. Imagine que esta conta é remunerada em 1% de juros ao mês. Qual será o valor da conta após 3 meses? Bom, isso poderia ser resolvido com um simples printf usando a fórmula de juros compostos. Porém, a gente não vai resolver dessa maneira não. A gente vai utilizar aqui algumas variáveis só para a gente aprender a manipular variáveis na linguagem C. Bom, como que a gente pode resolver então esse problema? Aqui a gente tem os cabeçalhos, né, as bibliotecas, a declaração da função principal. Observem que está diferente do que a gente fez na aula. Na hora que a gente for estudar funções, isso aqui vai ficar mais claro qual que é o significado disso. Vocês podem implementar simplesmente main, abre parênteses, fecha parênteses, e eu abro chaves, que vai funcionar também. Bom, para resolver esse problema a gente criou aqui 4 variáveis: D, que vai ser o depósito inicial; P, que é o saldo da caderneta ao final do primeiro mês; S, o saldo ao final do segundo mês; e T, o saldo ao final do terceiro mês. Então, a pessoa vai depositar, a gente vai corrigir o valor do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês e exibir o resultado do terceiro mês. Essa vai ser a lógica que a gente vai usar. Então, o depósito inicial foi de 500, D é igual a 500. Isso aqui ao lado é uma representação, é só um esquema de como ficaria a nossa memória, né, durante a execução do programa. Então, isso aqui representa um endereço hexadecimal daquela posição de memória. Por exemplo, D que é um número real, está na posição 22FF74, que é só um exemplo mesmo. E ao invés da gente usar no nosso programa, né, esse endereço da memória, a gente está chamando aquela posição de memória de D, é o identificador daquela posição de memória, é o apelido que a gente está dando para aquela posição de memória. Então, ao executar esse comando float dpst, o computador aloca essas posições de memória aqui para armazenar os valores de 4 inteiros. Desculpa, 4 reais, 4 floats. Bom, então, assim que ele executa D é igual a 500, ele vai gravar o valor 500 na posição de memória correspondente ao valor de D. O próximo comando é o saldo ao final do primeiro mês é igual ao depósito inicial mais 1% do depósito inicial, mais 0,01 do depósito inicial. Então, ele faz esse cálculo, P é igual a D mais 0,01 vezes D, e coloca o resultado na posição de memória onde está o P. Então, já no segundo mês, ao final do segundo mês, o saldo no segundo mês é igual ao saldo do primeiro mais 1% o saldo do primeiro. O resultado dessa operação ele grava então na variável S. E o saldo do terceiro mês é igual ao saldo do segundo mês mais 1% do saldo do segundo mês. E grava o valor lá na variável T. Depois imprime esse resultado. O valor da conta é 512. Observem que a gente colocou aqui f, né, de float, que é uma variável do tipo real, o t. E a gente colocou aqui um ponto 2, que é para formatação, para exibir o resultado com 2 casas decimais. Esse ponto 15 aqui. Apesar do valor ter mais casas decimais, a gente está exibindo apenas 2 casas decimais. Esse System Pause aqui funciona no Windows para poder, assim que o programa executa, ele para. Mas ele não é necessário não, porque ele já, mesmo sem esse System Pause, o programa pararia. Bom, as variáveis P, S, T são realmente necessárias no programa anterior? É possível refazer o programa usando apenas uma variável? Bom, vamos ver como que a gente poderia resolver
usando apenas uma variável? A gente pode criar a variável D, no caso que seria o depósito inicial. D é igual a 500. A gente pega esse valor de D, então quando a gente aloca o D, que é o que está realçado de vermelho aqui, ele separa a posição de memória, coloca o valor 500 lá, D é igual a 500. No próximo comando, D é igual a D mais 0.01 vezes D. Então ele pega o valor, que é 500, mais 0.01 vezes 500. Ele faz a operação sobre o mesmo valor. Novamente, D é igual a D mais 0.01 vezes D. E ao final do terceiro mês, o mesmo comando. D é igual a D mais 0.01 vezes D. Então você pega o depósito inicial, soma 1%, depois mais 1% e depois mais 1%. Então esse é o resultado da conta ao final do terceiro mês. 515,15. Bom, só chamando a atenção novamente, né? Isso não o objetivo desse programa é apenas a gente aprender a manipular as variáveis e entender como que isso funciona e não resolver o problema de uma maneira eficiente, né? Só praticar o uso de variáveis na linguagem em si. Bom, outro exercício interessante é esse aqui. Ó. Considere que duas variáveis A e B armazenam valores inteiros diferentes. Escreva um programa para efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e que a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores finais de A e B. Bom, é bastante importante entender o que está sendo pedido nesse programa e pensar em qual que seria a solução, que é um problema interessante para quando a gente está começando a aprender programação. Questão seguinte, imagine que você tenha dois copos, um com água e outro com suco. E você deseja trocar o conteúdo. O copo A vai passar a ter suco e o copo B vai passar a ter água. Você quer trocar o conteúdo desses dois copos. Um tem água e o outro tem suco. Como que você pode fazer essa troca? Então esse seria o nosso problema. A gente tem que trocar o conteúdo desses dois copos e exibir ao final o conteúdo trocado. Bom, para a gente solucionar esse problema, a gente precisa de um terceiro copo. Então você vai pegar a água, leva para esse copo, para o terceiro copo, pega o suco, leva para o primeiro copo e depois você usa o terceiro copo para colocar a água onde está o suco. Então vamos lá. Vamos ver como que fica um programa para isso. Então a gente tem as variáveis A, B e C. Esse C então seria o nosso terceiro copo. A variável A tem um conteúdo 35, isso aqui poderia ser qualquer valor, né? Eu coloquei um 35 aqui. A variável B, o conteúdo 10. Então você quer trocar, jogar o 10 para o valor de A e 35 para o valor de B. Bom, então como que ocorre a troca de valores? Você pega o seu copo auxiliar e coloca o A dentro do auxiliar. Então, a variável C vai ser igual ao conteúdo de A. Então, você copiou o valor de A para dentro de C. Agora que você fez uma cópia do valor de A dentro do C, você pode pegar o B e jogar para cima do A. Na hora que você coloca o B em cima do A, você perde o conteúdo de A. Porém, como ele estava salvo no conteúdo de C, então você consegue recuperá-lo. Então, o valor de C é igual a A. Fiz uma cópia. O valor de A é igual a B. Jogou o valor de B para dentro do A. Então, A é igual a B. Agora, a gente vai colocar o valor de C dentro do B. Então, B é igual ao conteúdo de C. Então, B é igual ao conteúdo de C. Agora, quando a gente exibe os valores de A e B, a gente tem 10 e 35.
sendo que inicialmente a gente tinha 35 e 10. Bom, com esses dois programas a gente já consegue fazer os exercícios do capítulo e os exercícios da lista. Na próxima aula a gente já vai começar a ver o uso de comandos condicionais, que é o se. Os programas começam a ficar mais interessantes. Até mais.